Se todos trabalharem junto, vamos supor, por exemplo, quando se convoca uma manifestação, você pode ver que às vezes a sociedade civil contestatária convoca uma manifestação. E só a sociedade civil é que publicita, alguns se compadecem, metem no seu perfil, mas não é assim uma publicidade, não teria um impacto se, por exemplo, fossem todos os ativistas falarem. Não teria o mesmo impacto. E dali a manifestação, né, tem aquele impacto que nós conhecemos. As manifestações em Angola não têm grande impacto. Tivemos algumas, sim, que foram realmente impactantes, mas nós sabemos que se fossem todos os ativistas a falarem de uma única manifestação, o impacto seria diferente. Então, dali a razão de unificarmos e trabalharmos em conjunto, ainda mesmo com as nossas diferenças, mas pelo menos seguirmos um procedimento, né? E é assim que as organizações trabalham. É ilusório acreditar que nas organizações, mesmo dentro do MPLA, nós não podemos acreditar que todos do MPLA são amigos. Não são amigos. Mas trabalham juntos porque têm uma norma e todos eles seguem a norma. Pronto, acho que o objetivo está claro, né? Vamos agora na questão do qual é a prova que tem que a oposição, pronto, segue o mesmo caminho. É, deixa dizer que nós não somos um tribunal, ok? O tribunal tem a competência e tem o poder de exigir provas de certas coisas. Por exemplo, a UNITA recebe um dinheiro para fazer gestão, certo? Recebe dinheiro, uma verba do Estado para operar. A UNITA opera com o dinheiro do Estado. Quem consegue, quem tem o poder de solicitar as provas, eh, por exemplo, se haver eh, pronto, indício de desvio de fundo, pode haver indício, né? Nós que estamos de fora, nós não temos esse poder de exigir que a UNITA nos dê documento. Quem tem que exigir, quem tem esse poder são as instituições credenciadas para isso, como os tribunais e por aí afora, a procuradoria, enfim, esses são os órgãos que estão que têm esse poder de dizer, por exemplo, ao presidente da UNITA, eu quero que me apresente o relatório do ano todo, o que, é que vocês gastaram o dinheiro. Isso aí é que nós estamos a considerar provas, ok? Que nós estamos a considerar provas. Quando se diz que o MPLA rouba, o MPLA desvia, eu não acredito que nós, pessoas comuns, tenhamos prova para acusar o João Lourenço que andou a desviar o dinheiro. Por exemplo, levou-se o Messi em Angola, todos nós temos na cabeça que aquele dinheiro não é do Bento Kangamba e outros empresários, como se diz. Né? Ninguém aceita isso. Isso é falácia. Mas se alguém chegar aqui e te dizer, me dá as provas de que que o Bento Kangama não é que pagou, nós não temos essa prova, mas nós não acreditamos. Por quê? Porque quem tem competência para solicitar essas provas não somos nós não temos essa competência. Mas por via dos frutos que isso apresenta, nós podemos sim fazer um julgamento. Claro, não vamos dar uma sentença. Nós não temos poder para dar uma sentença ao Bento Kangama e ficar preso porque ele desviou dinheiro público e trouxe o Messi. Ok? O que nós temos é baseado nas ações, como as coisas ocorrem. E nós não somos estúpidos, nós somos adultos. Todos os angolanos hoje em dia são muito mais esclarecidos do que antes. E que se há desvios, tanto por parte do governo, ou desvio de conduta por parte da oposição, nós, por causa dos frutos, conseguimos ter um ponto. Então, esse ponto que eu trago aqui sobre a UNITA é baseado no comportamento, e eu vou repetir o comportamento em vários pleitos eleitorais que eu me lembro, acho que começou em 2008. Mas o que eu me lembro muito bem foi, acho que em 2012, com o Samakuva. Eu me lembro que o Estado, pronto, posso dizer, o Estado ou o governo colocou em cada 100 metros 4 policiais só para se prevenir no caso da população ir aos protestos. Nós todos estávamos convictos que havia provas de fraude, ou havia fraude. Ninguém, pelo menos eu nunca tive contato com as provas que poderiam chegar a nos provar que havia fraude. E esse conceito de provas é um conceito que tem que se ter algum cuidado quando aplicado. E nós não podemos fazer dois pesos, meia medida, pronto, duas medidas, porque mesmo até a própria UNITA, quando falava de fraude, a UNITA nunca chegou a nos apresentar provas concretas sobre fraude. Tanto é que nas últimas eleições, depois
Houve vídeos ou entrevistas que o próprio presidente da UNITA depois dizia: oh, eu nunca falei de fraude, eu falei que houve, eu falei que houve isso. Eu agora não consigo trazer os vídeos, mas tem, isso tem na internet. Então, é só para dizer que quando a gente fala, nós que não temos poder de exigir provas, nós nos baseamos no fruto que aquela árvore produz e não buscar prova, porque nós não temos poder, nem a própria UNITA tem poder de nos dar agora, dizer, olha, por A mais B está aqui os papéis, temos prova. Não, eu nunca vi isso. E o próprio presidente da UNITA depois diz que não. Então é mais ou menos isso. A nossa conclusão de que a oposição é conivente é em função dos frutos, porque se você me diz que, por exemplo, votem só, o resto é conosco, eu entendo que vai se tomar uma posição. Vamos ao protesto, vamos pressionar e não depois nos pedir serenidade, depois sentar no parlamento e depois daí não passa. Então, o que eu estou a dizer, se o barco continua nesse sentido, já houve 3 pleitos e o resultado foi o mesmo. Então, nada nos garante que não vai ser o mesmo no futuro. Então, não é baseado em provas, porque eu não tenho capacidade de solicitar provas, Pronto, nesse mas é caso, baseado em frutos. só para perceber se percebi a resposta, nesse caso, está-me a dizer de que essa alegação que faz, ela se consiste numa presunção, está a presumir de que a UNITA é uma presunção, não tem. Por exemplo, só para palavrear, vou lhe dar exemplo. Quando me diz, olha, quando o MPLA faz uma roubalheira, não tem prova. Eu podia lhe dar provas agora e são públicas, são públicas. Por exemplo, quando se vai a questão do Parlamento Nacional e na coisa do OGE, quando um deputado da oposição vem a público dizer de que, olha, o orçamento cabimentado para determinada construção ou alocado para determinada construção está a ser repetido mais de uma vez, significa que essa verba foi alocada e ela não teve execução. A verba desapareceu. É uma denúncia pública e é prova de que houve roubalheira. Estou a falar dos orçamentos passados. Isso é uma prova pública de que houve roubo. E nós não somos um tribunal, mas temos uma denúncia pública de que nos dá garantia de que aquilo foi um roubo. Então, para a oposição, como diz que a oposição também é conivente, também temos que ter uma denúncia desse tipo, porque nós sabemos que a estrutura da oposição é colegial, né? Eles não é, por exemplo, como o MPLA, de que eles têm que ter a verticalidade e obedecem aquilo que o líder dizem, independentemente de ter o departamento. Na UNITA não é assim que funciona. Na UNITA funciona é que a decisão não é meramente do Aldaberto Costa Júnior. Na UNITA tem essa capacidade, eles têm essa organização. Então, é onde é que surge a minha pergunta. Como é que o Maurício, né, chega aqui a nós e nos diz que a oposição é conivente com aquilo que é a participação que é a mesma atitude que o regime tem tentado a praticar? Prontos, E sobre as provas do tribunal, só para terminar, aí as provas do tribunal em relação do Tribunal Constitucional em relação às provas que a UNITA coisa. A UNITA disse que tinha as atas síntese e que introduziu no tribunal e pediu para o tribunal apresentar e até hoje não foi devolvidas essas atas sínteses, que são provas de que houve realmente fraudes. E aí o Tribunal Constitucional alegou de que algumas atas sínteses não estavam bem preenchidas e outras estavam rasuradas. É provas de que, sim, houve essa fraude. caro majestade, repito, algumas instituições têm incompetência para o fazer, ok? Quando o angolano, na generalidade, eu não assumiria que é presunção, como majestade está a colocar aqui, como se fosse como posso dizer, uma coisa sem fundamento, como se fosse um atrevido que chega e está a dizer que isso não é uma questão só, por exemplo, tão parcial como o magistrado quer colocar, não é baseado nisso. Eu estou a te fazer uma análise de ponto de vista assim muito superficial para avançarmos, porque se nós parar aqui e começarmos a ir buscar aquilo que me leva à conclusão de que, por exemplo, que o MPLA rouba, nós vamos precisar de muito tempo, ok? Porque quando se fala dos desvios sistemáticos que o MPLA faz, para você ter prova, tem que ter alguém a investigar, alguém que tem. E ainda depois das denúncias,
tem de ter um tribunal competente que vai declarar, porque você pode até ter indícios fortes, mas sempre tem presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado até que um tribunal o considere, um tribunal competente. Então, o que é que se faz? Por exemplo, vou te citar um exemplo rápido. Quase ninguém acredita que o Bento Kangamba é um empresário de sucesso, que o dinheiro dele vem de negócios, ok? Mas, no ponto de vista legal, ninguém pode julgar o Bento Kangama como sendo um corrupto assim oficializado. A não ser que um tribunal competente lhe declare culpado de um assunto ou do outro. Então, o nosso ponto de vista, a forma como o angolano desacredita a oposição nesse momento, eu não sou o único. Eu sei que tem aquele pessoal também que acredita na UNITA, assim como tem pessoas que acreditam no MPLA. Nós temos muita gente que, mesmo com esses indícios todos de MPLA, pessoas que friamente acreditam, cegamente acreditam no MPLA. Quais são essas pessoas? Aqueles que se beneficiam diretamente. Tem muitos que são beneficiários diretos, que são praticamente o partido, o emprego dele, a empresa dele. E o mesmo acontece, não, tem que. O mesmo acontece na UNITA. Tem muita gente que atua em defesa da UNITA, não é só porque que eles se fazem de desentendido, ou o que eu estou a trazer aqui, como o que eu estou a trazer aqui é só, por exemplo, uma emoção que estou a acusar o Nita à toa. Não. Tem pessoas que saem em defesa porque muitos são beneficiários diretos. Estás a entender? Tem aqueles que são desinformados. Então, esse conceito não é baseado em loucura, não é baseado em imaginação, ou, por exemplo, para aparecer, porque subentende-se que quem fala sobre a UNITA, pronto, quer aparecer e aparece. Não é baseado nisso. Eu estou a dizer que, assim como muitos, sem capacidade de trazer documentos palpáveis e um julgamento feito, acusam um grupo, acusam outro, nós, por via dos frutos, ok? Por via de fruto, nós concluímos que a UNITA está ali só a fingir oposição. E, Pronto, conforme... Maurício, não é esse o objetivo, não é esse o objetivo, eu nem quero ir para ali porque eu acho que Pronto, vamos fugir um então pouco do essa é a minha objetivo, resposta, porque senão não, mas não dá mesmo ter tempo. eu queria Vamos só, dormir eu aqui. queria só colocar isso, vejamos, eu podia também fazer essa presunção, vou dizer assim, imagine que eu conclua que o Maurício, dentro dessa plataforma que quer criar, porque ela é embrionária, nos disse aqui que é um projeto embrionário e está na fase de maturação. Vamos supor que eu presumo assim, olha, isso pode ser uma armadilha que está a ser montada para identificar todos os ativistas, né, que trabalham em prol daquilo que eu interesse, fazer pressão, né? E estou a falar dos ativistas políticos, fazer pressão ao regime, e vão ser identificados e a partir dali começar a ter negociatas, né, para fingirmos essa tal democracia ou que há pluralidade dentro de Angola. Eu também podia presumir isso. Né? Eu acho que estaríamos a ser taxativos, tanto o Maurício, quando presume de que a oposição é conivente com o regime, eu também podia estar, por exemplo, dentro daquilo, porque eu não tenho provas do que o Maurício está a fazer, é que a intenção Pronto, do Maurício é essa. magistrado, vamos que ele deu a resposta conforme é a opinião dele, não é? Aqui não é para rebater, é apenas questionar e o convidado responder, porque senão vai monopolizar, é muita conversa. Se for debate, mesmo o Jorge também, ele pode falar uma opinião que ele não concordar e depois também vai querer rebater, então assim os outros não irão falar. Por isso, magistrado, estás certo, estás na tua opinião, ou na tua, pronto, né? É a tua opinião que também tens e que estás a dar ao Maurício, o Maurício tem a dele. Já há aqui um contraditório entre vocês os dois. Por isso, Maurício, se quer responder, responde então, mas termina já por aqui e vamos Eu dar aí a acho prioridade que ao outro. para uma questão como essa, e eu repito, muitas das decisões são tomadas em função dos frutos e não exatamente das provas. Um título de exemplo, eu tinha um pastor, por exemplo, que tinha uma conduta errada. Eu não, e houve depois indícios, enfim, mas eu não investiguei. Mas só pelos frutos você já pode tomar decisões. Só pelos frutos, só por frutos você pode tomar decisões. E nós tomamos essas decisões, né? Se a gente, por exemplo, na época
que nós decidimos apoiar a UNITA, apoiamos a UNITA por causa dos frutos. O MPLA tinha um comportamento. Porque muitas das decisões, por exemplo, a nível partidário que são tomadas, tirando aquele pessoal que é ligadamente ao pró-partido, que tem acesso àqueles documentos que são propriamente do partido, a maior parte do pessoal, quando segue um partido, ele segue naquilo que são os frutos. Ele apresenta um programa, ele aceita e segue. Depois não cumpre e pronto, desiste. E por aí afora. Não é que isso seja, por exemplo, como se quer aqui colocar uma decisão emotiva, né? Tipo, é só um maluco que está vindo aqui a falar sobre isso, sobre aquilo. Não. Os frutos os frutos até, às vezes falam muito mais do que as próprias, do que aquilo que é o próprio concreto. Porque disse, por exemplo, quando os políticos quando vêm para fazer, eles fazem promessas. Falam e depois não cumprem. Depois é dali onde começam a ser descredibilizados. A título de exemplo, o Trump chegou e disse: vou deportar quase, tipo, uma deportação em massa, nunca antes feita. Mas os frutos de quem está aqui nos Estados Unidos, ele não está conseguindo deportar como ele disse. Outra questão, disse que ele acabaria a guerra da Ucrânia em 24 horas. Também não conseguiu. Mas ele depois vem justificando, enfim. Então, algumas coisas, a credibilidade de um presidente ou de um grupo é muito mais baseado nos frutos. Ok, Hoje Maurício. em dia o Trump está a perder alguma credibilidade por causa dos frutos, daquilo que ele andou a prometer e não cumpriu. Frutos. Mas é claro que ele tem bom. argumento para justificar. Então é isso. Tá bom. Epá, vamos dar para a coisa. São muitas pessoas que também querem questionar e por isso vamos ficar aqui. Mas... vou dar lugar para as pessoas que estão aqui para saberem também. Sim, Maurício, é mesmo para dar. irmão. Ok. Não há mal. Se tiver oportunidade, depois podemos privar, mas muito obrigado e obrigado pelas respostas também. Ok, muito Sim, bom também. Eu tenho um número Obrigado aí. público, e se quiser falar, nós podemos falar só no off, ou sei lá, isso não é um problema, caso lhe interesse. Yeah. Muito bem, então, olha, aqui os cavalheiros, para darem mesmo, é a única menina que está aí no painel, a Lady Laura, vamos dar prioridade aí à Lady Laura, como a única menina, tem 2 cavalheiros aí, e acho que eles permitem, sim senhora, se bem que eles já estão mesmo a querer questionar, então vamos ainda deixar a Lady Laura, porque estamos a ver aí, é a única menina. Está à vontade, Natasha, podem questionar, sim senhora, eu vou esperar. Não. És a única menina, portanto, sendo a única menina, tem mesmo que ter prioridade. Não é para aqui, tem que haver cavaleirismo. Faz favor. Da casa, então, lamentável. Ainda bem que não sou feminista. Ainda bem que eu sou contra o feminismo. Boa noite a todos. Boa noite, Maurício. Boa noite, seja bem. Boa noite, Natasha. Boa noite, Jorge. Jorge, temos um assunto da associação, por favor. Não estou a conseguir falar contigo e pronto. É o seguinte, Maurício, eu esqueci-me do live hoje e foi uma senhora amiga que por acaso o Natasha conhece ela muito bem, que mandou-me o link e eu entrei. Eu tenho 32 perguntas para fazer, mas infelizmente não terei tempo de fazer essas 32 perguntas. E fui apontando algumas coisas que falaste aqui, não é? E dessas coisas que falaste, eu vi que te enrolaste muito. Muitas perguntas que te foi feito, não respondeste com clareza, não respondeste com propriedade às perguntas que te foram feitas. E vi que precisas mesmo conheceres mais esse projeto que estás a fazer, que estás a criar. Parabéns, desde já. O teu projeto que estás a criar, precisas responder com propriedade às perguntas que vão fazer com relação ao teu projeto. Mas uma das coisas que você muito fala, e eu já vi nos teus vídeos, desde que eu comecei a prestar muito bem atenção, é falar sobre a união dos ativistas, a união disso, a união daquilo. Eu não classifico ninguém, não tenho esse poder de fazê-lo, mas às vezes o nosso comportamento, a nossa forma de falar dos outros, diz muito quem nós somos. Fizestes um vídeo há pouco tempo, alguém te perguntou sobre a ida do Gangsta nos Estados Unidos. Muita gente conhece os caminhos que o Gangsta trilhou,
os perigos que ele correu na mata que para chegar aonde ele chegou. E muita gente também não tem conhecimento do como é que ele chegou, como é que ele não chegou. Sendo você o criador de uma plataforma, de um fórum, não é, para unir os ativistas e vivendo já nos Estados Unidos há muito tempo, está a chegar um irmão nosso, e você quer unir os ativistas, está a chegar um irmão nosso, que assanhadamente convocou aí uma manifestação, porque às vezes não conseguimos, e falaste bem, não conseguimos passar a mensagem com que todo mundo preste atenção ou vá à nossa manifestação. Não seria justo e exemplar da parte do Maurício ires falar pessoalmente com o Gangsta ou telefonar, não sei se telefonou, né? Mas ires até ao encontro dele, sendo você a pessoa que fala muito da união dos ativistas. Não seria, mesmo depois da atividade que se teve, que ele organizou, ele e outras pessoas organizaram, né? Não seria você, Maurício, a ligar para o Gangsta ou a ir ter com o Gangsta para conversarem, para apresentares o teu projeto, isso e aquilo, dares as boas-vindas, visto que ele é novo nos Estados Unidos? Essa é uma das perguntas. Só para ter, por que não contactei, só para certificar a pergunta, por que não contactei o Gangsta, certo? Pronto, entendi a pergunta. Posso responder ou tem outra pergunta? Não, por enquanto pode ser. Só tenho muitas perguntas Pronto, para fazer, mas perguntas só isso. com relação, se o tempo não for suficiente, eu coloco à disposição o meu número, ou eu não sei, se prefere falar em live, ou pode ser também numa ligação telefônica. Se quiser, as 32 perguntas. perguntas. Respondesses aqui, porque eu vou responder sim, pessoas... vou responder. Eu estou só a me referir, caso não tenhamos tempo, porque o dono da live não sou eu. Então, não, ele vai... responde. Não, saímos daqui 6 horas desse live, não se preocupe. Não, Maurício, responde. Não, deixa só esclarecer. Se é muito por responder, Maurício, depois no off vai explicar. Eu vou responder curto, claro e objetivo para pouparmos tempo. A minha pergunta é: a Lady Laura disse que tem 32 perguntas. Eu disse que se ela preferir o restante das perguntas, que talvez nós não teremos tempo aqui, entendi, porque eu não poderei ficar aqui até 2 horas por outros compromissos. Claro, sim. Então, eu tenho disponível um número, eu posso ligar para a Lady Laura, se ela me der o número, ou ela pode ligar para mim para a gente discutir, ou então, se ela prefere numa live, podemos, ou eu participar numa live dela, ou ela participar numa live minha. Eu estou inteiramente aberto para falar dessas 32 perguntas. É só sobre isso. Então, quanto à questão do Gangsta, pronto, falou sobre caminhos, enfim, que o Gangsta percorreu para chegar nos Estados Unidos. Deixa dizer que eu não sabia que ele estava vindo nos Estados Unidos. Eu não sei se alguém sabia, pelo que eu vi não era público, e eu não sabia. Quando eu fiquei a saber sobre o protesto que estava a ser organizado, eu fiquei a saber por intermédio de um jovem que vive em Maine. Ele ligou para mim e me disse: Maurício, estamos a organizar um protesto em Nova York, porque o João Lourenço vai lá falar em Nova York, e queremos que você ajude com a questão da tramitação da informação aqui no governo de Nova York. Eu perguntei quem estava a organizar, quem eram os participantes. Porque para fazer esse tipo de documento obedece algumas normas, e essas normas eu tenho que seguir. Ele me disse: olha, na organização está o Gangsta, está mais outras pessoas que ele citou, e ele inclusive me mandou os vídeos que já estavam a rolar na internet. Porque às vezes nós pensamos que se o vídeo já está na internet, o Maurício já sabe, ou fulano já sabe. Nem sempre é assim, porque às vezes, nós pela responsabilidade que temos, às vezes não estamos sempre na internet a rolar vídeo. Então ele me enviou os vídeos. Eu verifiquei os vídeos, e eu lhe fiz algumas perguntas, né, detalhadas, quem estava, como estava, em que ponto já estava, ok? Em que ponto estava, para eu saber aonde começar. E eu tenho provas para mostrar, porque a pessoa entrou em contato comigo, eu conheço a pessoa, e a pessoa inclusive está nesse grupo que nós criamos da organização. A pessoa me disse: tá bom, então eu vou ligar para o Gangsta, vou ligar para outros organizadores para saber em que ponto está e eu já te retorno. Então, depois disso, eu já sabia que ele não me iria retornar, e eu vou dizer por quê.
ok? Quando eu estava a criar o movimento Salvemos Angola, liguei para a Lady Laura, liguei para o Gangsta. Não liguei para o Gangsta, tentei. Mas com a Lady Laura eu falei. Falamos apenas sobre a minha mãe. Você fez-me lembrar a minha mãe, não me falaste mais nada. Depois havia um barulho no teu lado, havia um barulho, acho que era de obra, estavas aí a trabalhar ou qualquer coisa assim, havia um barulho, ficaste de voltar a ligar e não ligaste mais. E falaste disso no teu live de forma ao contrária. Tá bom, vou prosseguir. Quando eu estava a criar o movimento Salvemos Angola, liguei para várias pessoas, incluindo a Lady Laura. Eu estava a viajar e eu disse a Lady Laura, estou a viajar, mas estou a aproveitar e ligar para si. Eu acho que eu enviei uma mensagem quando me mandaste o número, liguei, falamos e pronto. Depois a chamada caiu, qualquer coisa parecida. E depois voltei a ligar para si. De lá para cá nunca mais me atendeste. E eu ligo sempre, eu ainda tenho o teu número aqui, talvez trocaste de número. Então, quando o jovem me disse que ele ia falar com o Gangsta e ia me retornar, eu já sabia que ele não ia me retornar. Por quê? Porque depois, no desenrolar dessa situação toda, eu não sei se a TV Rainha ainda existe, porque eu nunca mais lhe vi. Uma moça da Inglaterra que faz lives. Não sei se ela existe ainda. Mas com o Drive, o The Drive, o Não, nome ela dele vive em Portugal, não vive aqui na Inglaterra. Yeah? Ela vive em Portugal, sim. Pronto, eu sempre pensei que ela. Porque eles me ligam, eles falam comigo com um número de mais 44. E esse número eu acho que é do Não, Reino Unido. é normal ele te Mas ligar deixa quando só o vi. Maurício responder a pergunta que eu fiz, que também, eu sei que muita gente também quer Mas saber. a live está colada. Tap na Yeah, telinha. Sim. Dá um Então, tap. A live tap. pronto. Eu sempre deduzi que ela estivesse na Inglaterra. Porque se você me ligar com o número dos Estados Unidos mais um, eu vou entender que você está nos Estados pelo menos, ou, enfim. Mas isso não é um ponto muito importante nessa situação. Uhum. Falamos com o The Drive, me disse, olha, como vocês estão a criar um projeto, e a pergunta é mais ou menos como essa da Lady Laura, você está a criar um projeto, o Gangsta também é ativista, e vários outros são ativistas, por que você não entra em contato com outros ativistas? Eu disse, olha, contato com ativista para mim não é problema, eu não tenho dificuldade em contactar, tanto é que eu pedi o número da Lady Laura e lhe liguei. Então, mas o número do Gangsta eu não tenho, nunca consegui. Eu não sei se. Pronto, publicamente a Lady Laura diz ser amiga do Gangsta. Provavelmente tem o número, talvez consiga me dar o número. Eu já recebi um número que parecia 227 e eu enviei o convite nesse número porque a pessoa que me enviou depois assegurou que era o número dele. Eu escrevi um convite oficial e eu enviei para ele. Então, só para responder à Lady Laura, eu convidei o Gangsta por via de um convite, mas voltando ainda nessa situação, quando o jovem disse que ia me ligar de volta para me dar esses detalhes, eu sabia que ele não ia ligar por causa da experiência que eu tive no passado, ok? Então, depois dali o jovem não me ligou, a manifestação aconteceu e estamos aqui até hoje. Eu nunca, e muitos estão a entender, há muito boato à volta disso, de que eu tenho rivalidade, não é isso, não há razões, porque eu não conheço o Gangsta pessoalmente, não, e não existem aqui razões aparentes que nos levam a ser, por exemplo, inimigos, nem amigos nem inimigos. O que eu tento fazer é contactar os ativistas que eu conheço pela internet para sentarmos numa mesa e discutirmos os problemas da classe para em conjunto trabalharmos. Não é uma questão de nós querer ser amigo por aí afora, ou buscar protagonismo, ou falar de alguém, ou falar de outra pessoa. Não é por aí. Então, quanto à questão do contacto, para que fique claro, eu envio um convite oficial, posso te mandar um print do envio. Esse moço também é uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos, eu ligo para ele, pelo menos a última vez que eu liguei para ele atendeu. Então, se alguém tem dúvida, há sim condições de mostrar que isso, esforço de contactar o Gangsta não foram poucos. E não houve resposta por parte dele. E até começa a soar, parece mendicidade, como se eu tivesse a procurar emprego. Não é? Mas não é, pronto, não é nesse ponto. Eu espero ter respondido a questão da Lady Laura. E pronto. Respondeste, meu irmão. Por quê? Infelizmente não Eu disse que eu respondeste. contactei e ele não responde.
Mas não foi essa a pergunta que eu fiz, mas infelizmente não respondeste. Não, Deixa eu lhe a dizer pergunta uma que eu coisa, apontei é Maurício. por que não contactou Gesta? O nosso sistema político, infelizmente, é partidário, não é? Não se pode, não tem, diferente dos Estados Unidos, não tem como você, Maurício, vivendo nos Estados Unidos, acho que é Nova York onde vive, é possível tu seres autarca. Eu, Laura, vivo aqui em Portugal, se tiver legal, se tiver não sei o que, é possível ser autarca. Diferente de nós em Angola, infelizmente, nós não temos isso. Se tiver eleições hoje em Angola, infelizmente, ainda é partidária. Ainda tem que ser os partidos a participarem nas eleições. E às vezes não é obrigação, não é vontade de algumas pessoas apoiarem um único partido na oposição que tem assento na Assembleia. Nós não temos um outro partido na Assembleia que tenha assento, que você sente confortável, que você pode dizer, não vou votar no MPLA e eu quero votar neste partido. Não podia ser no partido da Bela Malaquias, que tu também não irias votar nesse partido. Não iria ser na FENELA, que está mais para museu do que outra coisa. E é outro partido, sei lá o que, não me lembro. Infelizmente... PRS, o PRS. Até esqueci-me desse. Infelizmente, ainda temos a nossa forma de votar, de escolher os presidentes, deputados, essa coisa toda, é mesmo por via da escolha de partidos políticos da Assembleia Nacional, na altura das eleições. Não temos outra solução. Por mais que nós lutemos, eu, Laura, digo sempre que eu quero ser candidata às eleições do meu país, mas para isso a nossa Constituição deve e tem que mudar. Porque não tem como eu, Laura, nem o Maurício, o Mantasha, o Jorge, não é? Pedido agora não, desculpa, vou cancelar o pedido da Globo, que é para falar bem. É dinheiro que eu estou a cancelar. Pronto, não tem como. E o único partido, até agora, que luta na Assembleia Nacional, torto ou não, a nosso favor, é a UNITA. Quer nos agrade ou não, é a UNITA. Único partido. E a UNITA nunca foi poder. Agora, é chato quando você, Maurício, que está a chegar para criar um movimento, uma união dos ativistas, essa situação toda, vem aí e começa a atacar logo o único partido na oposição. Isso fica a pensar, mas esse jovem está a chegar, ele é mesmo só já, não, a UNITA, não sei o quê. Sinceramente dizendo, desde que eu comecei a te acompanhar, Maurício, com muito mais propriedade, né? Desde que eu comecei a te acompanhar bem, tu falas mais da UNITA do que do MPLA. É o que tu fazes. Isso é o que eu vejo. Se eu estiver errada, peço-te as minhas sinceras desculpas. Outra, é legislativo, está na nossa lei, que os partidos políticos legalizados tenham uma verba do governo. Isto não é crime, não é roubo nenhum. Até algumas associações legais também têm apoios de governos e não sei o quê. Agora, quando vemos porque não, a UNITA é conivente, quando você me diz que a UNITA é conivente, é porque o ministro da Educação atual é da UNITA, não está fazendo o trabalho. É porque o presidente da UNITA aparece sempre nos noticiários internacionais dizendo que ele fez desvio dos fundos públicos, não é? Quanto ao Beto Kangamba, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Beto Kangamba é público, passou em jornais internacionais que ele desviou dinheiro, que ele roubou, que ele está ligado à prostituição. Eu até ainda repartilhei há pouco tempo um vídeo que ele está ligado à prostituição, a tráfico de mulheres, está ligado. Tanto que ele foi preso pelo próprio MPLA. E outra, não sei se o Maurício conhece quantas empresas do Beto Kangamba. Eu só sei que ele tem um cabo-corpo que ficou muito tempo fora das ligas da Liga Angolana, muito tempo, não é? E reapareceu e subiu há pouco tempo. O futebol, como todo negócio, eu sei que o Maurício também já fez negócio ou faz negócio, tem que se investir. E se você não tiver um fundo para tirar dinheiro, alguém está te dar. Eu, nesse exato momento, no meu negócio, eu estou mal. Mas isso está a falar baseado em provas também, ou é uma análise que está a fazer em função dos frutos? Maurício. Essas provas que eu estou aqui a te falar são Eu públicas. me refiro à questão do Bento Kangamba. A questão do Bento Kangamba, eu tive esse contato com essas provas. Não é prova. Tive muitas informações como essa. O que eu estou a dizer é que
a questão do Bento Kangamba, ainda, desculpa ter te cortado, Não, a sem problema. questão do Bento Kangamba no Carbos Corpo, eu não sei se a Lady Laura tem prova de que o Carbos Corpo não rende. Porque, Não, eu não assim, disse que provas não rende. palpáveis, Eu não nós disse não. que não rende, Maurício. Eu disse que ficou Sim, no sim, baixo é mais ou escalão na menos isso, né? liga durante muito É mais ou tempo. menos isso, não rende o dinheiro que ele exibe, certo? Porque ele exibe um montão de dinheiro e nós não estamos a ver de onde ele tira. Só interrompendo, o Bento Kangamba tem atrasos salariais e foi noticiado. Os jogadores Mas apresentaram. não é isso, não é isso que nós estamos a dizer. Espera aí, irmão. Não, isso demonstra, isso são provas de que o clube Existem, tem irmão, existem irregularidades salariais muitos. por fraca Não, receita. muitas análises são feitas e é preciso nós, às vezes nós, quando já temos uma ideia na cabeça, só queremos defender, não é bem assim. A questão do Bento Kangamba, do Carbos Corpo, para nós, angolanos, o Bento Kangamba não é um empresário, como ele diz ser. O dinheiro vem do Estado, mas isso é baseado nos frutos, porque se um tribunal... Por que o Mangena foi preso? Porque ele estava a falar uma coisa que, para nós, é verdade, mas ele não conseguiu provar. E ficou preso. As provas deles só não foram investigadas por incompetência do nosso governo, porque os próprios Estás gatunos a ver? denunciou e as denúncias são É mais ou menos públicas. nisso. O fruto que o próprio Mangena, porque ele dizia que ele sabia, tinha muita informação, porque eles trabalhavam um pouco, tipo, entre aspas, ele estava a dizer que ele fazia parte disso. Ou seja, ele estava muito próximo, entende? Então ele conseguia provar algumas coisas e outras não. Estava baseado em frutos, como eu estou aqui a defender. Há coisas que são por via de fruto. Agora, a Lady Laura falou que a UNITA é o único partido que está, nesse momento, na oposição a defender o angolano. Eu concordo que é o único e é o Que tem maior. cadeira na Assembleia, porque o próximo Sim, é ano, o maior na no oposição. próximo pleito podem subir outros, né? É o que eu estou a dizer, é o maior partido se não oposição, mas no ponto de vista histórico, em termos de produzir, como eu disse, conforme as coisas andam, o próximo, depois de 2027, os resultados vão ser os mesmos. Conforme as coisas andam agora, é do jeito, até parece que foi mais intenso na legislação passada. No passado, antes do Adalberto, quando o Adalberto Costa Júnior se apresentou como presidente da UNITA, estava muito mais intenso. Agora está um pouco mais frouxo, pelo que nós estamos a ver, né? Porque o pessoal confiava muito mais no Costa Júnior quando ele chegou. Agora, depois dessa situação que ocorreu na vez passada, e pronto, o pedido foi o mesmo de serenidade que o Samakuva fazia, as pessoas ficaram já um pouco mais céticas. Então, estava muito mais forte na legislatura passada do que nessa. Nessa, está muito mais fácil nós concluir que o MPLA vai ganhar de novo. Talvez vocês não concordem, mas é o que parece. Se não acontecer alguma coisa nova, o MPLA vai continuar em 2027. O que o Maurício quer dizer com alguma coisa nova que possa acontecer O em que eu estou Angola? a querer dizer é o quê? Que tudo que está montado em Angola não é mais novo. Por exemplo, o sistema eleitoral é o mesmo, certo? Quem manda no sistema eleitoral todo é o MPLA. E pronto, os contextos da UNITA não são um contexto que não tem... Por exemplo, a UNITA, pronto, deixa andar, né? Vamos assim considerar. Talvez falam uma vez ou outra no parlamento, não, ou em documentos, enfim. Mas conforme as coisas estão, nós, população angolana, sabemos que estava muito mais intenso no passado, agora até está muito mais relaxado, que o MPLA agora criou muito... Agora o MPLA mais Mas o facilmente Maurício, vai... para dizer que o ACJ está muito mais relaxado, é porque o Maurício acompanha, tem falado, tem apreciado Eu não tudo, falo... ou é porque o Maurício vê cortes na internet? Eu não falo... A ACJ há pouco tempo foi nomeado alguma coisa. A que ele foi nomeado? Eu não acompanho o ACJ nos tintins por tintim, mas existem aqueles assuntos que são de extrema importância, como, por exemplo, a questão do como está montado a Comissão Nacional Eleitoral, certo? Como está montado, a UNITA sempre protestou. Acho, no meu ponto de vista, protestou mais no passado. Talvez agora ainda não estamos próximos das eleições e pronto. Mas já passou, Maurício, já passou. Há pouco tempo. Teve a constituição da Comissão Nacional Eleitoral. E a UNITA falou, fez campanha. O problema é que a UNITA sozinho não consegue. Nós estávamos aonde?
Era aquele momento em que os Kwacha estavam a falar, nós, os jovens, nós, a sociedade civil, tínhamos que fazer alguma coisa. Falarmos nas redes sociais, sairmos às ruas, ficamos aonde? Lady Maurício tá? Laura, quanto à questão Maurício, eu da peço sociedade... desculpas, já Maurício. vamos deixa Só um só responder bocadinho. aqui rápido. Maurício, Por só um favor. bocadinho. Por Eu, como favor, vamos moderador perder aqui, o estou fio. só aqui a ajudar o Vamos- Cotanás. Só um bocadinho, Ele Maurício. é moderador, Maurício. Ele é Só um bocadinho, moderador. Maurício. A Lady Laura Maurício, me já vai perguntou onde responder, eu já vai estava. responder. Já vai responder, prossiga, irmão. prossiga. É assim, nós estamos a permitir, né, que a Lady Laura é residente aqui no painel e estamos a permitir esse diálogo, mas é só de apontar aí, por favor, para não se esquecer de responder, depois de terminar essa resposta, uma pergunta muito pertinente que ela fez. O movimento está a ser legalizado fora de Angola. Para concorrer em Angola tem que ter um partido político. Então, anota essa questão, que queremos perceber qual é realmente o Pronto, objetivo do seu ficou. movimento, por favor, está bem? Agora, pronto, agora eu esqueci o que eu queria responder da Lady Laura, mas Não, pronto. eu peço desculpas porque vocês vão interagir à vontade, mas essa me pergunta é lembrei. A Lady pertinente, era Laura só para não perguntou passar. onde a sociedade civil estava. Não, a pergunta não A foi essa. sociedade... Não, A pergunta... eu estava a responder essa, já vamos à outra. Ok. A sociedade civil sempre esteve ali, só que está fragmentada. Estás a ver? Quando a Lady Laura, por exemplo, toma uma decisão e fala, protesto ali, vamos supor, que a Lady Laura diz que vai convocar uma manifestação, né? Por exemplo, por estarmos fragmentados, tu e eu, por exemplo, não vou ter muito aquela vontade porque nós não estamos aliados em pensamento, nós não falamos, nós não temos estratégia, tu e eu e outros humanos, né? Então nós somos uma sociedade civil fraca. Eu não estou aqui a afirmar que nós não podemos ser um grupo de apoio à oposição, mas também não estou a afirmar que nós seremos um grupo de apoio à oposição. Esse projeto visa organizar primeiro os ativistas, sentarmos, claro, esse projeto não é para fazer concorrência nas eleições, não é para isso. Mas, por exemplo, eu já sentei com pessoas que fazem parte dessa organização e eu, por exemplo, perguntei qual seria a posição da organização dos ativistas, ou seja, dos ativistas, face às eleições. Um deles, só para te dar uma ideia, me disse, olha, o melhor seria nós pressionar a UNITA a se posicionar melhor. Estás a entender? Eu não estou aqui, isso não é porque agora vocês me confrontaram. Estou só a vos dar um detalhe. Primeiro, a estratégia visa organizar os ativistas. Quem se diz que se define como ativista? Porque, para responder à questão, onde é que estava a sociedade civil? Onde estão os ativistas? Os ativistas sempre estão aí, só que estão fragmentados, estão desorganizados. E como estamos desorganizados, não temos pressão. Lady Laura tem que aceitar. E os ativistas em Angola não são tidos praticamente, nem achados. Então, se os ativistas estiverem unificados, nós podemos ter um posicionamento melhor. Estás a entender? Nós podemos pressionar qualquer partido, por exemplo, que nós podemos dizer não. As estratégias, porque nós temos que deixar essas ilusões de pensar porque o Costa Júnior ao seu nível, que é a UNITA ao seu nível, não comete erros, não agrada a população. Mas eu não falei isso. Não estou a dizer que disseste. Estou só, estás a entender? Então, essa unificação dos ativistas é para termos uma força maior. E se nós, por exemplo, decidir agora apoiar um partido, né? Só para dizer, porque obviamente que a organização dos ativistas, antes das eleições, tem que dizer o seu parceiro, né? Um parceiro unânime, um grupo, como vários outros grupos organizados. Olha, o posicionamento dos ativistas vindo da maioria do comitê principal da organização subentende que não, vamos apoiar esse partido, mas nessas condições. Não pode ser você nos dizer, olha, votem só, nós depois vamos resolver, e depois de votar vocês recebem os carros e pegam vossos assentos e relaxam. Mas nós, essa isso é só uma ideia. Recebe os assentos, recebe carros e não sei o quê. Para mim é uma... Não, isso entende, isso está escrito, isso é legal. Nós não estamos a dizer que a UNITA não deveria. Vou repetir, Lady Laura. O que nós estamos a dizer, unificar os ativistas primeiro, para depois termos uma posição em conjunto. Nós não nos protestamos, por que nós não fizemos protestos, eu pelo menos fiz, não fizemos protestos na altura em que estava-se a fazer a Comissão Nacional Eleitoral? É sobre isso que eu perguntei. Repito. É neste momento, porque a fraude eleitoral
começa na altura da composição da Comissão Nacional Eleitoral. É aí onde começa a fraude eleitoral. E aquele tempo todo, a própria, os Kwacha já estavam na Assembleia a falar Quando sobre se isso. refere aos Kwacha, é o quê? A Quem são os UNITA, Kwacha? a UNITA já estava a falar sobre isso lá dentro onde eles falam. Não é? Agora, nós, a sociedade civil, nos calamos por quê? Lady Porque Laura, porque às vezes repito, é o quê? a Nós, sociedade civil não tem expressão porque está mas você é sociedade fragmentada. civil. Não, eu não estou a falar da organização do grupo sociedade civil, eu estou a falar de Eu tenho nós. vídeo a falar sobre. Eu tenho vídeos a falar sobre como está estruturada o perigo, como está estruturada a comissão eleitoral. Mas é o que eu estou a dizer, está fragmentado. Porque a Lady Laura agora convoca uma manifestação. Eu sei que está em Portugal, não sei se ainda está lá ou não, ou nunca esteve. Então, não tem deixa eu dizer aqui, sair daqui para voltar para a minha terra. Pronto, Subindo se estás em Portugal, se fores agora, vamos tentar, faz um ensaio. Se for só tu a convocar uma eleição, um protesto em Portugal, tu vais ver que talvez só os teus seguidores é que vão. Não são tantos. Mas imagina tu disseres, olha, dia 11 manifestação, eu também, o fulano também, e depois estamos a exarar um documento, olha, a Organização Internacional dos Ativistas Angolanos subscreve que no dia tal vamos fazer um protesto. Não tem mais nenhum, tipo, vai ser o MPLA, a UNITA, a sociedade civil, ou seja, o MPLA, os partidos na oposição e a sociedade civil. Qual é o posicionamento? É isso que se espera, organização da sociedade civil. Porque hoje em dia, quando a Lady Laura se refere à sociedade civil, quem são? Por exemplo. Você, eu, nós, os que estão em Mas estamos nós. desorganizados. Eu e a Lady Laura, nós não temos praticamente... Quando falas que estamos desorganizados, o Maurício... Não estamos alinhados, E essa tentativa... Nem no tempo de Malcolm X tiveram alinhado aqueles que nos inspiraram a sermos hoje o que nós estamos a ser. Há uma coisa, Maurício. O mundo do ativismo, que pelo menos hoje estou há quase 10 anos, acho, é um mundo em que entrou muita gente que veio para nos trair. Há pessoas que apareceram, Maurício, no ativismo, que vieram porque tinham objetivos de emigrar, fizeram confusão conosco, porque queriam só pedir asilo. Há pessoas que querem, eu mesma, Laura, já me telefonaram e alguém ficou de me dar 1.000 euros. Se me ligar agora, eu vou aceitar, porque estou a precisar de dinheiro, né? Queria ter contato com Jerônimo Cissa, com Gesta e com Isidro para fazer foto e poder mostrar que não tem contato com esses ativistas e está a pedir asilo. E há pessoas que já foram supostamente envenenadas, traídas, conversas nossas no off, manifestações que você falou já foram vendidas. Então, este meio do ativismo é um meio em que todo mundo é amigo e ninguém é amigo, dá medo. Percebe? Então, não é normal, não queiras agora que mal você chegou, Maurício chegou há pouco tempo, primeiro chegou com um movimento de imigração, essa coisa toda, depois virou-se para o ativismo, né? E o Maurício cria a plataforma ou o fórum e quer que todos os ativistas do nada correm lá no Maurício para fazer, porque nós vamos nos unir. Porque antes do Maurício aparecer, já existem outros movimentos, outras plataformas. Que tal o Maurício juntar-se primeiro às outras plataformas, mandar documento, porque muitas plataformas dessas, que você até conhece mais de 10 dessas, têm todas as informações. Que tal o Maurício mandar e-mail a se apresentar, a começar a se apresentar, a explicar quais são os objetivos, a explicar qual é a vossa estrutura e mandar esses e-mails a essas pessoas? Eu mandei cartas. Eu não mandei para si ainda. Vou te dizer por quê. Porque o número que eu usei para falar contigo da outra vez, nunca mais me atendeste, eu não sei se funciona. Falei com um ativista que disse... Primeiro você ligou para mim de um número de negócio. Você não me ligou para comprar postiço ou peru porque querias hambúrguer ou magogo cachorro. Não, o teu número que eu tenho, tu é que me deste. Não, você não tem o meu número. Oh, eu te puxei no WhatsApp. Você tinha falado comigo no número TikTok e me deste o número. Número de negócio. Espera só, Darilov. Um momento só, Darilov. Epa, controla só aqui o painel. Controla só o painel. Volto já, vou sair só para. A Lady Laura falou de um ponto. Tá bem, não tem problema. Lady Laura, quanto à questão do contacto, a Lady Laura é que lhe deu. Então não tenho como saber se já não funciona. E eu não te mandei ainda uma carta oficial para veres como está estruturada, porque eu não tenho teu número. O moço que disse, não vou falar aqui o nome para depois não sei se vais ficar chateado ou não. Ele me disse, não, eu falo muito bem com a Lady Laura, eu vou lhe perguntar.
E ele tal, não sei se te perguntou ou não, e até hoje não me deu retorno, ok? Não me deu nenhum retorno. Quanto à questão de se juntar um grupo ou se juntar um ativista, eu não tenho qualquer dificuldade com isso. Por isso é que nós estamos a criar essa organização. Sabe por quê? Porque, deixamos de te ouvir, deixamos O de te ouvir. microfone está desligado. Porque, Lady Laura, vamos fazer assim, porque- minha irmã. Só um bocadinho, Maurício. Lady Laura, vamos fazer assim. Tu não vais sair do painel. Sempre que puderes intervir ou fazer uma pergunta das tuas 32, estás aqui com o Maurício a interagir. Vamos só ele deixar de responder essa última parte e voltar a pedir para responder à parte onde é que está a legalizar o movimento e se esse movimento realmente é para simplesmente unificar os ativistas ou tem uma participação política diretamente em Angola, para esclarecer aqui os internautas que estão a perguntar na rolagem, para depois tendemos para o Jorge e para o Sete Chuvas também perguntarem. Tá bom, Lady Laura? Pronto, com relação à questão da Lady Laura, ela se referiu a um e-mail, a um documento. Existe um documento oficial onde se declara tudo, está tudo escrito. Só não recebeu porque eu não tenho o seu contato. O contato que nós usamos, liguei várias vezes, não tive sucesso. E a pessoa que disse que ia me dar o seu contato não me dá retorno, está a me enrolar. Não tenho o seu contato. Se puder depois no off, me mandar o seu contato, vai receber no WhatsApp esse documento. E aí vais ver o documento que eu me refiro. Está tudo organizado, tudo conforme disseste. Agora, quanto à questão de unificação, eu entendo que o ativismo tem muita confusão, tem muitos problemas, mas isso não é razão suficiente, eu entendo, para nós continuarmos a trabalhar assim, porque no meu entendimento é que o ativismo é um mundo perigoso, mancha os nossos nomes, e se nós não fazermos bem com responsabilidade, estamos só a perder o nosso tempo. E depois vamos só ficar aqui a apoiar um partido ou outro, quem é o mais popular depois recebe dinheiro, ou lhe dá um cargo na Assembleia, como aconteceu no pleito passado, e depois é mais ou menos cada um usa o ativismo para subsair sozinho. É mais ou menos isso que existe. Mas se a gente defender uma união com todos, criarmos um procedimento, todos os ativistas, todos os movimentos sentarmos numa mesa e dizer, olha, a conduta do ativista em Angola tem que ser esta. Se você violar, vamos eliminar. E por outra, essa organização visa proteger aqueles ativistas vulneráveis. Parece que não, mas os ativistas populares influenciam ativistas muito vulneráveis a entrarem nessa vida e são eles que ficam presos depois. Eu conheço ativistas, 2 ou 3, que por influência na internet viraram ativistas, fizeram vídeo a falar à toa, ficaram presos e hoje em dia estão atirados por aí. Ok, A própria estrutura do ativismo angolano não prevê, não protege o ativista. ok. Então, Maurício, essa e várias outras só para questões. ficar claro, essa última resposta. Então, esse movimento é para ser legalizado nos Estados Unidos, onde vive, e depois tem o objetivo principal de unificar os ativistas de forma que tenham uma só voz e todos andem com uma única estratégia. É isso, né? Isso não é um movimento, repito, isso é Organização Internacional dos Ativistas Angolanos. Movimento não é um movimento. Essa organização visa acolher movimentos, grupos, organizações não governamentais e pessoas singulares, para trabalharmos Ok. em conjunto. Quanto à legalização, sim, tem como vista legalização aqui em Nova York, porque nós temos muito mais facilidade de legalizar fora de Angola do que em Angola, uma organização com essa estrutura. Talvez num futuro podemos, né, legalizar em Angola caso nós encontremos, prontos, possibilidades, porque conforme nós não tentamos legalizar em Angola, mas estamos aqui, nós temos jurista no grupo, né, no grupo de serviço, nós temos um grupo de serviço no WhatsApp. E estamos a analisar as possibilidades de como é que seria para legalizar em Angola e também sabendo que o MPLA, né, uma organização que visa unificar os ativistas, não é uma coisa bem-vinda. Então, a princípio, nós temos ideia de legalizar aqui em Nova York, queremos legalizar na Suécia, queremos legalizar na França e em Portugal. Tá certo. Por que nós queremos legalizar? Porque nós vamos precisar de apoio, e os apoios, e por aí. Para ter uma estrutura, por exemplo, né, Certo. Não, legalizada, ficou claro aí a precisa, ideia. assim, Acho que o Maurício vai poder falar mais sobre isso. Lady Laura, Ok. sempre que quiseres intervir, Eu vamos. queria só, é para terminar mesmo já. Para terminar, eu até vou descer um bocadinho, porque eu vou arrumar as coisas, depois eu vou ficar na rolagem. Para terminar mesmo só já, por favor, Jorge e Sete Chuvas, desculpem, só desculpa a pessoa na rolagem. Maurício, vou te ser sincera,
né? Nós, há um ditado que diz, gostamos da verdade, queremos que as pessoas sejam verdadeiras, mas não gostamos de ouvir a verdade, né? Vou te ser sincera, Maurício, espero que não me leves a mal, mas eu estou a ser sincera contigo. Tu não me inspiras confiança nenhuma, a sério mesmo, eu estou a ser sincera contigo, tá? Tu não me inspiras nenhuma confiança, eu não me sinto nem um bocadinho confiante em entrar no teu movimento, que é para eu me sentir lá segura e fazer alguma coisa. Não me sinto. Se os meus Repito, amigos... não é um movimento, não é meu movimento. Tá, Eu um acho que a fórum. tua abordagem não é, ou não entendeste, vou repetir. Isso é uma organização internacional dos Sim, ativistas angolanos. sim, E sim. não é para entrares num movimento meu. Eu estou a convidar os ativistas para sentarmos numa única mesa e discutirmos os problemas da classe e traçar estratégias de solução. Não estou a Tá, convidar então ninguém para entrar no meu movimento. eu não me sinto, não sinto confiante com Em esta trabalhar comigo. sentada, É isso com que esta tens que dizer. sentada, né, com essa mesa redonda para unir os ativistas. Não sinto-me mesmo confortável para isso. Eu estava até a começar a querer prestar atenção um bocadinho. Eu falei ainda com Jerônimo Cissa e queria saber por que o Jerônimo saiu porque ele disse que saiu, que nem quer, né? E aí, aquilo afastou mais ainda. Não tenho mesmo. Se tivesse que entrar em algum movimento, algum fórum, e organizar alguma coisa, eu preferia que alguém que já está nessa estrada há muito tempo, que fizesse, aí provavelmente eu iria sentir. Provavelmente, com o andar do tempo, eu possa mudar de ideias, mas nesse exato momento tu não me inspiras confiança nenhuma, que é para eu sentar contigo e deixar a minha taça de água ao teu lado e me levantar para ir para o quarto de banho e me sentir confortável, Maurício. Não sinto mesmo confortável com isso e porque eu própria, Laura, não iria sentar com uma pessoa que ofenda os meus filhos, que ofendeu-me, que disse que iria mandar bandidos, ativistas, que iria vir mandar bandidos me baterem e não sei o quê, e está lá no fórum contigo. Quem foi que fez Eu isso? não precisa, não coiso isso. Prontos, mas eu respeito, só Não para sinto dizer, mesmo, né? agradeço a Mas tua, estou por aqui. agradeço a tua sinceridade. E como tu falas muito de humildade, seja humilde. O Gangster é meu amigo, mas não estou a lhe dar confiança, não estou a se falar com ele sou skimini dele. Mas se você mesmo quer organizar, começa por ti. Procura o Gangster. Mas como é que seria procurar É fácil o você Gangsta, por localizar o exemplo? Gangster. É muito fácil você localizar Talvez o Gangster. seja fácil para ti, não para mim. Porque Não, eu nem tenho o número dele novo, mas é fácil você localizar o Gangster. como é que seria? Entra no coisa dele, nas páginas dele, ele manda mensagem, ele não sei o que, ele Mas vai. eu já fiz isso. Manda Pronto, diz o Gangster pronto. para coisa. Lady Laura e Maurício, vamos fazer o Sim, seguinte. para dizer, agradeço a sinceridade da Lady Laura. E eu entendo, nós não nos conhecemos pessoalmente, falamos só por telefone. E é normal que ela não se sinta confiante em sentar numa mesa comigo